Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai decodificar os mistérios de um texto antiquíssimo e revelar uma conexão profética simplesmente impressionante. Estamos falando de um elo separado por mais de 850 anos de história. Na nossa análise de hoje, vamos colocar lado a lado dois mundos que parecem super distantes no tempo, mas que, acreditem, funcionam como espelhos perfeitos. Fica a pergunta: como o alerta super severo de um simples pastor de ovelhas consegue cruzar quase um milênio inteiro e se encaixar com precisão cirúrgica em uma das profecias mais famosas que já foram escritas? Bom, a resposta para isso está na decodificação de padrões de comportamento humano e espiritual que incrivelmente insistem em se repetir ao longo dos séculos. Então, vamos começar pela parte 1, o profeta e a prosperidade, e um mensageiro improvável. Para a gente entender como esse espelho do tempo funciona, primeiro precisamos montar o nosso cenário histórico. O ano é 760 a.C., uma era marcada por extremos, e aqui entra o nosso protagonista. Amós, gente, não era nenhum sacerdote da elite ou um conselheiro real nascido em berço de ouro, longe disso. Ele era um cara comum, um trabalhador braçal, pastor de ovelhas e cultivador de figos silvestres lá de uma pequena vila chamada Tecoa. É absolutamente fascinante pensar em como uma mensagem tão pesada e complexa foi parar logo nos ombros desse homem simples que foi subitamente convocado para confrontar uma nação inteira. E olha que nação é essa, viu? O reino de Israel estava passando por uma verdadeira era de ouro, uma prosperidade econômica absurda sobre o reinado de Jeroboão II. Para se ter uma ideia, a elite vivia em casas enfeitadas com puro marfim e dormia em camas absurdamente luxuosas. Mas aí vem o grande problema. Eles cometeram aquele clássico erro histórico. Aquela sociedade achava com toda a certeza do mundo que ter muito dinheiro era um carimbo inegável de aprovação divina. Sabe o que aconteceu? Essa grana toda sobrando acabou cegando o país para uma desigualdade social cruel e profunda que fervia logo ali, debaixo da superfície. O que nos leva à parte 2, Códigos e Mistérios Ocultos. Vamos decodificar essas profecias. Acontece que a mensagem de Amós vai muito além de um simples choque de realidade sobre a sociedade da época. O texto antigo esconde umas camadas geniais de mistérios linguísticos na sua língua original. Tem um jogo de palavras brilhante em hebraico aqui que, infelizmente, quase sempre se perde nas traduções. De um lado, a gente tem a visão de um cesto de frutas de verão, que se chama kait. Do outro lado, a palavra para fim, que é ketz. Visualmente e no som, elas são quase a mesma coisa. Então, quando a visão mostrava essas frutas maduras do verão, era na verdade um alerta codificado e muito claro de que o tempo daquela sociedade tinha amadurecido e o fim, o Ketz, tinha finalmente chegado. Um trocadilho literal e bem assustador. E as revelações não param nas metáforas poéticas, não. O texto aterrissa direto numa dura realidade histórica e documentada. Tem uma profecia lá sobre o sol se pôr em pleno meio-dia e a terra escurecer num dia claro. Por muito tempo, muita gente achava que isso era só um drama literário, sabe? Mas, cruzando com dados modernos, astrônomos confirmaram que um eclipse solar total foi visível exatamente no dia 15 de junho de 763 a.C. Ou seja, a profecia se alinhou perfeitamente com o evento celestial real e aterrorizante daquela época. É de arrepiar. Esse nível de precisão ilustra muito bem outra imagem super poderosa que o Amós usa, o prumo de pedreiro. Notem que não é uma balança para pesar as coisas e achar um meio termo. É uma ferramenta rígida de construção civil. A elite da época achava que a quantidade enorme de rituais religiosos que eles faziam deixava todo mundo reto perante o divino. Mas o prumo chegou para mostrar que, na real, moralmente e estruturalmente, a nação estava totalmente torta e correndo o risco de desabar a qualquer momento. O que estava sendo medido ali era a integridade de caráter e não o espetáculo religioso. Daí o tom do texto fica ainda mais direto e, ironicamente, bem sombrio. Temos aqui a famosa e duríssima metáfora das vacas de Bazã. Para dar um contexto, a região de Bazã era super famosa por ter o gado mais gordo, bem alimentado e folgado de todos. Amós pegou essa linguagem rude lá do campo emprestada para descrever as mulheres da aristocracia. Elas exigiam luxo e mais vinho o tempo todo, enquanto simplesmente ignoravam os gritos de desespero do pessoal mais pobre, que estava sendo esmagado bem na porta de suas mansões gigantes. Entramos agora na parte 3, justiça social e hipocrisia, e o clamor por justiça. Toda essa base histórica leva a gente a uma colisão inevitável entre a sede por justiça social e a tremenda hipocrisia que vem com o excesso de riqueza. O ponto alto disso é resumido perfeitamente num verso icônico que continua ressoando fortíssimo até hoje. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene.
O peso dessas palavras é tão gigantesco que milênios depois elas foram eternizadas nos discursos vibrantes de direitos civis do Martin Luther King Jr. É a ideia central de que a verdadeira justiça é inegociável. Ela tem que fluir com força, como uma correnteza que nunca seca. Só que a realidade naqueles dias era uma pura ilusão. Os santuários estavam sempre lotados, as músicas que eles cantavam eram lindas e a frequência aos ritos era impecável. Mas os corações, totalmente desconectados da prática da justiça no dia a dia. Era tipo uma encenação teatral perfeita dentro dos templos, mas nas ruas a exploração comia solta. É uma denúncia muito forte de que viver de aparências religiosas sem ter um pingo de empatia verdadeira só gera repulsa. E para jogar ainda mais peso nisso tudo, vem uma revelação teológica que com certeza deixou a galera da época de queixo caído. O texto declara que o governo divino não tem queridinhos na geopolítica, não. A cobrança por fazer o que é certo não era um peso exclusivo de Israel. A mesma régua valia para os filisteus e para os sírios também. Isso basicamente destrói aquela ideia de ter imunidade só por carregar o título de povo escolhido. O padrão de justiça é implacável e vale para todo mundo. E isso nos traz a parte 4. O espelho de Laodiceia, o tal do espelho profético. Agora a gente vai dar aquele salto cronológico gigante que prometemos lá no começo. Vamos avançar 850 anos no tempo, para ver como todo esse cenário da antiguidade se conecta com a carta enviada a Laodiceia no livro do Apocalipse. É de explodir a cabeça ver como essas duas realidades históricas são o espelho perfeito. Do lado esquerdo a gente tem a antiga elite de Israel, super rica e anestesiada por seus rituais vazios. Do lado direito, a famosa igreja de Laodiceia do Novo Testamento, batendo no peito e dizendo: "Sou rico e não preciso de nada". Para vocês terem noção, a história conta que Laodiceia era tão absurdamente rica que eles chegaram a recusar dinheiro de Roma para se reconstruir depois de um terremoto. Nos dois casos, o conforto financeiro absoluto gerou uma cegueira espiritual terrível e uma paralisia assustadora. E as metáforas que os dois textos usam se conectam de um jeito muito revelador. Lá em Amós, a denúncia batia forte no ouro corrupto e no fato de que roupas chiquérrimas dividiam espaço com as roupas que os ricos roubavam dos mais pobres como garantia. Já no Apocalipse, o conselho direto para Laodiceia é comprar ouro provado no fogo e vestes brancas. Detalhe, Laodiceia dominava o mercado vendendo uma lã preta caríssima, mas a mensagem diz que, por baixo de tanta grife cara, eles estavam completamente nus. E o ponto mais chocante, nas duas épocas, a autossuficiência e o orgulho humano deixaram o divino do lado de fora, literalmente batendo na porta da própria casa que deveria governar. Chegamos então à nossa última sessão, a parte 5, o alerta final e a ameaça do conforto. Tudo o que a gente explorou até aqui aponta para uma conclusão muito profunda. É um alerta definitivo sobre as consequências gravíssimas desse vírus invisível da prosperidade sem limites. O diagnóstico final lá de Amós não foca na falta de colheita, na falta de pão ou de água. A profecia aponta para uma crise muito mais silenciosa, a fome da palavra. Um período mega sombrio onde a falta da verdade vira um vácuo, um silêncio absoluto. Historicamente, isso funciona como um espelho assustador para os 400 anos de silêncio divino que vieram logo antes do Novo Testamento. Quando os avisos são ignorados de propósito, só para manter a conveniência e o conforto, o resultado final é um deserto espiritual enorme e gelado. E com isso, chegamos ao ponto alto da nossa reflexão de hoje. Cruzando esses espelhos textuais que diagnosticam a natureza humana com uma precisão milenar, fica uma questão que a gente simplesmente não pode ignorar. Será que a ameaça mais severa para a fé nos dias de hoje não está nas perseguições abertas ou nas grandes crises, mas sim nessa anestesia lenta e silenciosa causada por um sucesso aparente? Fica aqui esse pensamento super provocativo. O verdadeiro perigo estaria, ironicamente, nesse conforto de Laodiceia? É algo muito profundo para todos nós pensarmos a respeito. Agradeço demais pela companhia nessa jornada decodificando os mistérios do passado. Até nossa próxima exploração.